E a Argentina ela volta a ser o centro político das tensões. Na verdade, ela sempre esteve. Eu sou Fernanda Franco e este canal é o Movimento Operário. Desde que o ANCAP maluco da motosserra apareceu, com aquele estilo agressivo, arrogante, como o Bolsonaro, o Trump apareceu, ele usou aquela motosserra, né, em seus comícios para simbolizar, né, os seus planos de austeridade e de reduzir, né, o Estado ao mínimo. Será que o povo argentino ele não percebeu que seria uma manobra, uma política drástica, já que isso representa, né, um desmonte total do bem-estar social? Afinal, ele é um direitista, né, safado, ANCAP neoliberal, que defende a economia libertária, a propriedade privada, o livre comércio. Ou seja, é a abolição completa do Estado. Cara, o que esperar de um cara que usa motosserra, que durante a entrevista ele disse que masturbava seus cachorros, fala com seu cachorro morto, buscando orientação política? Desde 2023 que ele foi eleito com 55% dos votos, que eu já faço vídeos, né, falando dessa crise na Argentina. E já no primeiro mês da sua gestão, ele decretou um pacotaço, né, de 300 revogação de leis. E mesmo antes de ser eleito, antes, gente, ele falava disse que haveria reformas profundas, ia ter reajuste nos aluguéis, que ia cortar pela metade o número de ministérios, ia tirar programa de assistência militar e que faria a revogação do regime trabalhista. Então, ele não enganou ninguém. Então, no início do seu mandato, ele interrompeu o envio, né, de alimentos para as cozinhas comunitárias, o que gerou uma crise nesses restaurantes populares, aumentando o número de fomes e moradores de rua. E essas cozinhas eram geridas, né, pela cooperativa e movimentos sociais. O Milei alegou que havia corrupção e desvio de verbas, né? Aquela velha manobra, né, de narrativas liberais para cortar esses gastos. Ele desregulou a lei do aluguel, que acabou tendo, né, um aumento nos preços, suspendeu contratos, né, de obras públicas, prejudicando mais de 30 mil empregos públicos, além de cortes de subsídios de gás, de transporte públicos, de água potável. A produção industrial e a construção civil também despencam. Interrompeu o fornecimento de medicamentos contra o câncer, que eram gratuitos. Assinou uma lei que autoriza as forças, né, federais de participarem de controle, né, nas manifestações de forma repressiva e violenta. E essa política econômica de motosserra, como ela é apelidada, ela está causando uma profunda crise, né, social na Argentina, pobreza, levando uma das mais severas recessões econômica, social, o maior índice de pobreza de 20 anos. Também a questão da saída dos BRICS, entregando de vez a soberania da Argentina, adotando, né, uma postura de entrega, se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos. Cara, ele entregou o Atlântico Sul, cara, permitindo, né, que os Estados Unidos controle e permitem bases americanas por lá, né? E isso tudo aconteceu sem nenhum aval do Congresso. E o entreguismo é tão grande, é tão devastador, que ele até interrompeu uma construção, né, de um complexo nuclear de fornecimento de energia em Buenos Aires e a construção de represas hidrelétricas. Dolarizou, né, a economia,
fechando o próprio Banco Central argentino. E com esse seu desgoverno, que vem gerando protestos desde 2023, 2024, 2025, e os aposentados também sofreram, né, com os cortes, os reajustes, né, dessa aposentadoria e os cortes também nos medicamentos. E com isso, os aposentados eles iniciaram protestos semanais que ocorrem até os dias atuais. E que no início ele causou, né, uma brutal, né, violência, repressão contra os idosos. Também juntaram também torcidas organizadas, sindicatos, em protesto, resultando em um grande confronto com vários feridos. E mantendo, né, a pauta de destruição dos direitos trabalhistas, o ANCAP, durante o início de fevereiro, o Senado argentino aprovou esse projeto de reforma. E o texto ele aumenta a jornada para 12 horas, né, semanais, retirada de férias, redução do salário do trabalhador no caso ele ficar doente, e o que está gerando protestos massivos, né, com repressão violenta por parte da polícia e dos manifestantes. E em resposta a esse ataque, né, aos trabalhadores de vários setores, iniciaram uma greve geral impactante, né, e novas manifestações estão sendo convocadas para a semana, né, quando o projeto de reforma ele volta ao Senado para aprovação final. E são conquistas, né, alcançadas há décadas para voltar para um sistema, né, escravagista. Né? A luta unificada da classe trabalhadora argentina é primordial, pois é uma das reformas mais cruéis da história da América Latina. É inacreditável, né, como parece que ser uma volta do feudalismo, onde o salário poderá ser pago com comida. E é um retrocesso muito grave. E a lei trabalhista brasileira, ela também está para receber um duro golpe, né, da presença se a esquerda e a classe trabalhadora não se mobilizar, nós também poderemos enfrentar um grande problema como esse da reforma que está acontecendo na Argentina.